20 horas. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Chegamos ao nosso último devocional nesta noite. Momento de fé. Hoje, 9 de setembro, o projeto A Marca da Promessa inicia com um grande tema: Bem-aventurados os pobres de espírito. Leitura no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. A palavra diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém e graças a Deus. Para vocês que estão conosco nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram e YouTube, sejam bem-vindos. Peço que nas plataformas, tanto como no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, se inscrevam, ativem as notificações, siga-nos, comentem, compartilhem, dê um like, joinha, um amém. É importante para a obra de Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, preste atenção no devocional que eu trago nesta noite para a sua vida. É o último do dia. A primeira bem-aventurança indica o ponto onde começa toda a obra espiritual na vida de uma pessoa: o reconhecimento da pobreza de nossa própria condição. É o resultado de um instante de revelação produzido pelo Senhor, quando desaparece tudo o que nos fazia acreditar que éramos importantes. Neste momento, nos vemos como somos vistos por Deus, em estado de completa falência espiritual. O melhor exemplo disto está na história do filho pródigo. Os dias gloriosos, quando a vida era carregada de festas, graças, a carteira cheia de dinheiro e um desfile de admiradores, chegaram ao fim. Tudo ficara para trás, sentado entre porcos, com a roupa rasgada e suja, e sentindo o implacável incômodo da fome. O jovem caiu em si, ou seja, chegou um momento quando percebeu a sua verdadeira condição e ele compreendeu que estava absolutamente perdido e sozinho no mundo. A miséria de sua condição o levou a empreender a jornada de volta à casa do Pai. Devemos esclarecer que a pobreza de espírito não se refere apenas à experiência que leva à conversão. É, antes, uma condição que nos faz chegar continuamente ao Senhor. À medida que transitamos pela vida, muitas vezes temos atitudes de soberba e altivez em oposição ao Espírito do Reino de Deus. A única esperança para nós nestas ocasiões é reconhecermos nossa verdadeira condição espiritual. Tal foi a experiência de Pedro que, levado pelo seu entusiasmo, quis dar testemunho de sua fidelidade ao Senhor, prontificando-se a dar a sua vida por ele. O choro do apóstolo, mais tarde doloroso e profundo, ajudou-o a ver com clareza a condição pessoal. Cristo proclamou que a bênção resultante desta pobreza espiritual seria a posse do reino dos céus. Nisto, não podemos deixar de observar o contraste com as realidades do mundo, em que as conquistas acontecem pela força e violência. As agressivas ambições dos que chegaram aos mais altos postos no mundo político, empresarial ou cultural confirmam a observação de que neste mundo não há lugar para os fracos, nem para os humildes. Criamos nisto até surgir Madre Teresa de Calcutá, uma figura franzina que se entregou totalmente a servir aos mais esquecidos do mundo. Até o final de sua vida andou entre os poderosos, foi recebida por presidentes e reis e compartilhou sua mensagem com bilhões de pessoas. Ela não conquistou isso pelo esforço, mas pelo caminho da pobreza de espírito. No contexto espiritual, o reino é entregue aos que reconhecem sua total falta de aptidão. Devemos nos lembrar das palavras do Senhor ao povo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força.
Isaías 30, versículo 15. E nesta noite eu trago um texto para você meditar. Está em livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. E a palavra diz: pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Meu amado e minha amada, antes de orar, de convidar para orar junto comigo, eu gostaria de trazer algo importante. Dentro da leitura de hoje, dentro do devocional, devemos olhar profundamente para o exemplo da história do filho pródigo. Quantos de nós não passamos por isso? Quantos? Se você se deparar com os grandes testemunhos de várias pessoas que tiveram momentos difíceis da vida por questões de escolhas, vemos que é a mesma coisa. A história vem se repetindo ao longo dos anos. Eu gostaria de, não sendo prolixo, mas eu gostaria de trazer aqui mais uma vez, até para que possamos orar junto. Os dias gloriosos, quando a vida era carregada de festa, graças, a carteira cheia de dinheiro e um desfile de admiradores. O que acontece quando você tem um bom emprego? O que acontece quando você tem um status? A fama sobe à sua cabeça. Você termina com o seu casamento, porque um casamento de fachada é o que todo mundo vive. Se você tem uma condição dessa, se você vive o melhor momento da sua vida, você começa a se deslumbrar das coisas que o mundo oferece. Você vai, termina o casamento, sai de casa ou expulsa o cônjuge. Você ganha admiradores no trabalho. Você ganha falsos amigos ao longo da sua carreira de trabalho. Até que um dia a ficha cai. E quando nos deparamos, tudo fica para trás. Tudo fica para trás. Ficam os falsos amigos, ficam a fama de bom. O que carregamos são as dores, os pesos, as escolhas e decisões. Dependendo da situação, não tem nem teto para dormir, muito menos comida para se alimentar. E a vida lhe prega algo que se chama lição. Isso tudo por conta da vaidade, da soberba, da arrogância. Quando nós temos o espírito de humildade, essas questões gloriosas que o mundo diz que são as questões verdadeiras da vida, é tudo uma causa perdida. A verdade é que nada neste mundo é comparável ao amor de Deus por nós. Nem a morte nem a vida conseguem separar este amor grandioso do nosso Pai para conosco. Não permita que a altivez, a arrogância, as falsas amizades venham lhe roubar o que Deus planejou para o seu sucesso profissional. Porque diante dos grandes desafios da vida, Deus proporciona o seu crescimento para que você seja superabundante com o próximo, com o mais necessitado.
Mas muitos não conseguem ter esta visão porque o mundo corrompe. Você se torna uma pessoa amarga, assim como aquele rio que se chama Mara, porque as suas águas eram amargas. Está lá no Antigo Testamento, na época de Moisés. Seja humilde. Reconheça a sua verdadeira condição espiritual. Dinheiro não leva e não traz nada, a não ser problemas por falta de maturidade ou por ambição. E você vê que as pessoas mais humildes, que hoje elas são bem-sucedidas, elas continuam com o status de humildade, porque aquilo foi uma condição até mesmo de ajudar o próximo. São raras as exceções, mas existem pessoas dentro desta condição que, diante das riquezas que ao longo dos anos acumulou, são pessoas humildes de coração. Fecha os olhos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Muito obrigado pelo maná diário, a proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Obrigado por nos alertar de verdade, meu Pai. O que o mundo tem sabotado a nossa juventude e até mesmo as pessoas com uma idade não muito avançada, mas podemos dizer com uma experiência de bagagem, se tornarem ambiciosas e egoístas. Em nenhum momento, Pai, elas falam de Deus, elas falam sobre riqueza, prosperidade, felicidade, compras e mais compras e mais compras. Os humildes prosperam em meio ao caos. São glorificados, exaltados, porque o Senhor reservou algo para que dentro deste preceito que se chama o livro da vida, tenhamos condições de ter, mas não viver dias gloriosos como foi a história do filho pródigo. E são nos momentos adversos, no momento de tempestades ou nos momentos da adversidade que nós vemos as verdadeiras pessoas que ficam ao nosso lado, aceitando a nossa condição de pobreza ou até mesmo nos momentos de enfermidade. Estende a mão. Veja naquele momento lá, eu sou testemunha, enquanto eu tinha uma condição, as pessoas me ligavam, me chamavam para sair, frequentar os seus lares. A vida deu um revés, eu passei a seguir a Cristo. Essas pessoas até hoje não falam, me bloquearam. E assim acontece não só comigo, mas com milhares de pessoas que negam o mundo e começam a ser seguidores de Cristo. Porque compreendemos que esta dimensão não é a nossa dimensão, mas somos peregrinos nesta terra errante. O nosso desfecho final é o reino de Deus e a sua justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito, e assim eu busco todos os dias, Pai, tirar de mim a altivez, a arrogância, o egoísmo, para que eu tenha dentro da sua vontade um espírito manso, para que assim possa estar contigo, meu Pai, nos lugares mais ocultos da vida, porque Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Toda honra e toda glória seja dada a Ti nesta noite, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.